Olá pessoas, aqui é a Mari. Estou lendo para vocês o livro da Bell Hooks. Vamos ler mais um capítulo hoje. O feminismo é para todo mundo. Políticas arrebatadoras. Agora a gente vai fazer o capítulo 14, a partir da página 117. Então lerei para vocês agora. Escuta. O capítulo está escrito assim, ó. Casamento e companheirismo libertadores. Vamos ver o que ela está chamando aqui de casamento libertador. Ai, que engraçado. Vamos lá, Bell Hooks. Pensamento de Bell Hooks aqui. Quando o movimento feminista contemporâneo estava em seu ápice, a instituição do casamento era severamente criticada. A entrada de várias mulheres heterossexuais no movimento foi provocada pela dominação masculina em relacionamentos íntimos, principalmente casamentos de muito tempo, em que a desigualdade de gênero era a norma. Desde seu início, o movimento desafiou o padrão binário de sexualidade que condenava mulheres que não eram virgens ou não eram amantes e esposas fiéis, enquanto permitia aos homens espaço para fazer o que quer que fosse o desejo sexual deles e ter o comportamento desculpado. A homens pode tudo no patriarcado, né? O movimento de libertação sexual fortaleceu a crítica feminista ao casamento. De libertação sexual fortaleceu a crítica feminista ao casamento, principalmente a demanda por métodos de controle de natalidade seguros e acessíveis. No início, militantes feministas tinham a atenção focada em laços íntimos e relações domésticas, porque era nessas circunstâncias que mulheres de todas as classes e raças sentiam a violência da dominação masculina, de mães e pais ou de cônjuges patriarcais. Uma mulher pode ser assertiva ao desafiar seu chefe sexista ou a tentativa de um estranho de dominá-la, e então ir para casa e se submeter ao cônjuge. Feministas contemporâneas, tanto as heterossexuais que vinham de um casamento longo, quanto as lésbicas aliadas na luta, criticavam o casamento como mais uma forma de escravidão sexual. Elas destacavam a maneira com que laços sexuais levavam a um casamento em que elementos de intimidade, cuidado e respeito eram sacrificados para que os homens pudessem ficar por cima, para que fossem patriarcas com controle total. Ainda no início, várias mulheres feministas estavam pessimistas em relação a mudanças dos homens. Algumas mulheres heterossexuais decidiram que optariam pelo celibato ou pela lesbianidade em vez de procurar por relacionamentos desiguais com homens sexistas. Outras achavam que a monogamia sexual com homens reforçava a ideia de que o corpo da mulher era propriedade do indivíduo homem com quem se envolveu. Escolhemos relacionamentos não monogâmicos e com frequência nos recusamos a casar. Acreditamos que viver com um parceiro sem um casamento sancionado pelo Estado, dentro de uma sociedade patriarcal, ajudou os homens a manter um respeito saudável pela autonomia da mulher. As feministas defendiam o fim da escravidão sexual e chamavam a atenção para a prevalência de estupro marital, enquanto também defendiam os direitos das mulheres de expressar desejo sexual, iniciar a interação sexual e ser sexualmente realizada. Houve vários homens heterossexuais aderindo ao pensamento feminista,
exatamente porque eles não eram realizados sexualmente em relacionamentos com parceiras que não eram interessadas por sexo. Porque aprenderam que mulheres virtuosas não eram sexualmente ativas. Esses homens eram gratos ao movimento feminista por oferecer um paradigma sexual libertador para as parceiras, porque garantia que teriam uma vida sexual mais satisfatória. Ao desafiar a noção de que a virtude de uma mulher era determinada por sua prática sexual, pensadoras feministas não só afastaram o estigma de não ser virgem, como também colocaram o bem-estar sexual da mulher em pé de igualdade com o do homem, incentivando mulheres a não fingirem que eram sexualmente realizadas quando esse não era o caso. O feminismo ameaçou expor as falhas sexuais masculinas. Para neutralizar essa ameaça, homens sexistas insistiam sempre na ideia de que a maioria das feministas era lésbica, ou de que tudo o que qualquer mulher feminista precisava era de uma boa trapada, para colocá-la em seu devido lugar. Na realidade, a rebelião feminista expôs o fato de que várias mulheres não tinham relações sexuais satisfatórias com homens em relacionamentos patriarcais. Em relacionamentos íntimos, a maioria dos homens estava mais disposta a aderir às mudanças feministas na sexualidade da mulher, que faziam uma mulher ser mais sexualmente ativa do que aquelas mudanças que exigiam a elas rever o comportamento sexual. A ausência das preliminares no sexo era uma questão bastante discutida quando a pauta feminista abordou a heterossexualidade pela primeira vez. Mulheres hétero estavam cansadas da coerção sexual masculina e da falta de preocupação com o prazer feminino. O foco feminista em prazer sexual proporcionou às mulheres a linguagem necessária para criticar e desafiar o comportamento sexual masculino. Quando a questão foi liberdade sexual das mulheres, elas avançaram muito. A crítica à monogamia foi esquecida, já que a persistência das doenças sexualmente transmissíveis tornou mais difícil para mulheres a escolha da promiscuidade sexual. A prevalência de doenças que colocavam a vida em risco, como a AIDS, cuja tendência é ser mais facilmente transmitida do homem para a mulher, em uma cultura patriarcal em que os homens são incentivados a mentir para as mulheres, ficou mais difícil para as mulheres heterossexuais escolherem ter variados parceiros. Quando a ênfase é a monogamia em laços afetivos heterossexuais dentro do patriarcado, é mais difícil para casais romper com paradigmas sexistas. Ao mesmo tempo, dentro do patriarcado, várias mulheres feministas individuais descobriram que relacionamentos não monogâmicos simplesmente davam aos homens mais poder. Isso aqui é uma discussão massa, viu? Se liga. Se liga. Enquanto enfraqueciam as mulheres. Enquanto as mulheres têm liberdade de escolher fazer sexo com homens que têm relacionamentos com outra mulher, os homens com frequência não demonstram interesse sexual por mulheres que têm parceiro. Ou constantemente concedem poder ao homem com o qual a mulher tem relação, até mesmo indo ao ponto de buscar aprovação para envolvimento deles. Apesar dessas dificuldades, o fato de mulheres terem liberdade para serem não monógamas, independentemente de usarmos a liberdade ou não, continua a romper e a desafiar a noção de que o corpo feminino pertence ao homem. Como todas as mudanças positivas resultantes da crítica feminista das noções sexistas do prazer sexual, isso ajudou a criar um mundo no qual mulheres e homens podem ter relacionamentos sexuais mais satisfatórios. A princípio, parecia que mudanças da natureza dos laços sexuais
levariam a outras mudanças nos relacionamentos domésticos, que homens dividiriam igualmente com as mulheres as tarefas domésticas e o cuidado das crianças. Hoje em dia, tanto homens reconhecem que deveriam fazer trabalho doméstico, independentemente de fazerem ou não, que mulheres jovens não veem necessidade em falar da divisão de tarefas domésticas como uma questão, apenas aceitam isso como norma. Claro que a realidade é que jamais se tornou norma. Tanto que a maioria das vezes mulheres ainda fazem a maior parte do trabalho doméstico e cuidam das crianças. De modo geral, os homens estavam mais dispostos a aceitar e a afirmar a igualdade no quarto do que a aceitar a igualdade em relação ao trabalho doméstico e cuidados com filhos. Não é surpreendente que, enquanto mulheres individuais ganhavam poder de classe, muitas mulheres lidavam com a iniquidade, contratando pessoas para tomar conta das tarefas que nem elas nem o parceiro gostariam de fazer. Ainda assim, quando o casal heterossexual paga por ajuda para fazer as tarefas que o pensamento sexista define como feminina, em geral é a mulher que contrata e a ajuda e supervisiona o trabalho de quem está fazendo. Ou seja, uma outra mulher, que está fazendo. Mais do que qualquer fator, a crítica feminista à maternagem, como único propósito satisfatório da vida de uma mulher, mudou a natureza do casamento e de relacionamentos longos, uma vez que o valor da mulher deixou de ser determinado pelo fato de ela ter ou não ter gerado e educado crianças. Foi possível para o casal em que ambos tivessem profissão decidir não ter crianças, para investir em um casamento de pares, um relacionamento entre iguais. A ausência de crianças tornou fácil sem par, simplesmente porque, da maneira como a sociedade patriarcal automaticamente pressupõe que determinadas tarefas são executadas por mães, quase sempre é mais difícil para as mulheres alcançarem a equidade de gênero quando têm de cuidar de crianças. Por exemplo, é bastante notável que no início do movimento feminista, o estabelecimento médico patriarcal, que anteriormente havia desvalorizado a amamentação, de repente começou a não somente ser otimista em relação a ela, como também insistente. Esse é apenas um aspecto da criação das crianças que automaticamente dá mais responsabilidade para a mulher que gerou, independentemente dela ser heterossexual ou lésbica. Certamente, várias mulheres em relacionamento com homens com frequência descobriram que ter um recém-nascido jogou o seu relacionamento de volta às regras sexistas. No entanto, quando casais se esforçam para manter a equidade em todas as esferas, principalmente no cuidado das crianças, isso pode se tornar realidade. Entretanto, a questão central é trabalhar com dedicação. E a maioria dos homens não escolheu trabalhar com dedicação no cuidado das crianças. Escolheu não trabalhar na dedicação ao cuidado das crianças. Vou dizer de novo. Escolheu não trabalhar na dedicação no cuidado das crianças. Intervenções feministas chamaram a atenção positivamente para o valor e a importância da paternagem, tanto em relação ao bem-estar das crianças quanto em relação à equidade de gênero. Quando os homens participam igualmente da paternidade e parentalidade, o relacionamento entre mulher e homem é melhor, independentemente de pai e mãe viverem juntos ou separados. Mais do que nunca, homens estão exercendo a paternagem, o que é uma consequência do movimento feminista. Mas ainda não alcançamos nem mesmo um traço do que seria a equidade de gênero. E sabemos que essa participação igual faz a parentalidade ser mais positiva e a experiência ser mais satisfatória para todas as partes envolvidas. É claro que as demandas do trabalho muitas vezes criam obstáculos para uma maior participação de pais e mães trabalhadores, principalmente os pais, no cuidado da criança. Até que vejamos grandes mudanças na maneira com que o trabalho é estruturado no que se refere a tempo,
não viveremos em um mundo onde a vida é projetada para permitir aos homens tempo e espaço para a paternagem. Nesse mundo, os homens podem vir a sentir mais vontade de ser pai, mas até lá, muitos trabalhadores que estão exaustos e são mal pagos aceitarão de bom grado que a mulher seja completamente responsável pelo cuidado da criança, ainda que a mulher esteja exausta e seja mal paga. O mundo do trabalho dentro do patriarcado capitalista de supremacia branca tornou mais difícil para as mulheres ser mãe integralmente. De fato, essa realidade está levando mulheres que escolheram investir na carreira a ficar em casa, em vez de o pensamento sexista sobre dominação masculina ser o fator que tira as mulheres do mercado de trabalho e as coloca de volta em casa. É um medo de que estejamos criando uma sociedade de crianças sem pai e mãe que faz isso. Várias mulheres pensam que carreiras competitivas deixam pouco tempo para construir relacionamentos amorosos. O fato de que ninguém fala em homens deixarem o trabalho para ser pais em tempo integral demonstra até que ponto o pensamento sexista sobre papéis prevalece. A maioria das pessoas em nossa sociedade ainda acredita que as mulheres são melhores na criação de filhas e filhos do que homens. Em preocupante extensão, mulheres que, se por um lado criticaram a maternidade, por outro apreciavam o status especial e privilégios que isso dava a elas, principalmente em relação ao laço criado entre mãe e filha, mãe e criança, não estavam tão dispostas a renunciar ao orgulho da posição na parentalidade em relação aos homens quanto as pensadoras feministas esperavam. Pensadoras feministas individuais que criticavam o determinismo biológico em todas as outras áreas com frequência aderiam a ele quando o assunto era maternagem. Elas não foram capazes de aderir completamente à noção de que os pais são tão importantes quanto as mães e sabem exercer a parentalidade tão bem quanto elas. Essas contradições, junto com a predominância do pensamento sexista, enfraqueceu a exigência feminista por equidade de gênero, quando o assunto é o cuidado das crianças. Hoje em dia, a mídia de massa continuamente nos bombardeia com a mensagem de que o casamento voltou. O casamento jamais saiu de moda. Com frequência, quando as pessoas falam desse retorno, o que elas realmente querem dizer é que noções sexistas de casamento estão na moda de novo. Esse fato é problemático para o movimento feminista porque é tão claro hoje quanto foi ontem que a probabilidade de casamentos construídos sobre fundamentos sexistas serem problemáticos e raramente durarem é grande. E quando um casamento dura, né, é porque as mulheres se submeteram a coisas vergonhosas, humilhações vergonhosas, até de ser falado em voz alta. Os casamentos tradicionalmente sexistas estão cada vez mais em voga. E ao mesmo tempo que eles tendem a plantar as sementes de tristeza e insatisfação em relacionamentos domésticos que serviram como catalisador da rebelião feminista. O fator que rompe com a tradição é que esses laços muitas vezes se quebram rapidamente. As pessoas se casam cedo e se divorciam cedo. A dominação masculina patriarcal nos casamentos e uniões tem sido a principal força a criar separações e divórcios em nossa sociedade. Todas as pesquisas recentes sobre casamento bem-sucedidos demonstram que a equidade de gênero cria um contexto em que cada indivíduo do casal tem probabilidade de se afirmar. Essa afirmação gera uma felicidade maior. E, mesmo que o casamento não dure para sempre, a amizade entre os pares, que foi a base do laço, continua. Significativamente, em movimentos feministas futuros, gastaremos menos tempo criticando laços matrimoniais.
matrimoniais patriarcais e nos esforçaremos mais para mostrar alternativas, mostrar o valor do relacionamento entre pares fundamentado em princípios de igualdade, respeito e crença de que a satisfação mútua e o crescimento são necessários para a relação ser satisfatória e duradoura. Ah, que engraçado. Enfim, essas são as palavras de Bell Hooks, tá? Findo por aqui, não vou me alongar. Não me alongarei, estou lendo as palavras de Bell Hooks, tá? Um cheiro, comenta, compartilha. O que você acha disso? Aí dos comentários, comenta aí. Um cheiro, tchau, até a próxima.